Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar do SNFF, né, que é um dos fundos da Suno. É um fundo aí interessante, né, que não está tão amassado comparativamente, né, e teve uma rentabilidade aí no year to date, né, que é do início do ano até esse ano aí de menos 1,36. E nos últimos 6 meses, né, teve um aumento aí de 1,95%. Só que lembrando que é tudo uma questão de perspectiva, né, assim, no sentido de que é, os fundos de fundos, eles diminuíram bastante de preço. Só que esse fundo aqui, apesar de que nos últimos 5 anos, né, comparativamente aqui, 5 anos, você pega aqui, mas desde 2021, né, que aí a gente sabe o que aconteceu, né, no mundo inteiro em 2021. Então esse fundo veio diminuindo aqui, mas no último ano, né, ele teve ali uma estabilização com um preço sobre valor patrimonial é, menos descontado, é isso que eu queria falar, né, menos descontado do que vários outros fundos de fundos que a gente viu aí no mercado. Então, bora falar um pouco sobre ele aqui, se ele está trazendo rentabilidade, se não está, etc e tal. Mas antes eu vou te convidar, né, para deixar seu like, se inscrever no canal e entrar no grupo gratuito do Telegram, que eu vou deixar o link aqui embaixo, perfeito? Então, bora lá. A gente já falou do preço, né, que nos últimos aí, porque coloca 5 anos aqui, né, mas o máximo que a gente vê que é 2021, óbvio. E aí a gente vai vendo aqui, ele vai diminuindo e ele se mantém uma estabilidade aqui. Tem alguns picos de preço, né? Mas de certa forma aí, quem entrou no inicinho aqui ainda está amargando aí um derretimento de cota, né? Mas agora quando a gente compara com vários outros fundos de fundos, a gente faz vídeo aqui no canal, está fazendo 3 vídeos por dia no canal aqui, inclusive de fundos, a gente vê que tem alguns outros fundos muito mais descontados, né? Inclusive o fundo de fundos teve uma rentabilidade, tiveram uma rentabilidade muito interessante aí esse ano, alguns que estavam bastante descontados, né? Então tem questão ali também de saber o ciclo do mercado, né? No mais, em termos de cota, apesar dele estar com menos desconto aqui, como eu disse, né, questão de perspectiva, alguns estão com mais desconto do que ele, a rentabilidade dele nesse último ano não foi tão alta quanto a gente viu em outros fundos que estavam, inclusive, mais descontados. O patrimônio líquido aí precisa de uma certa liquidez maior, né, musculatura maior, perdão, 258 milhões, que para uma pessoa física é muita coisa, mas para fundos, né, a gente compara aí, não é tão alto assim não. Alguns fundos de fundos gostam, né, de ter um pouco mais de agilidade ali, não ficar grande demais, para ter mais agilidade na negociação, mas eu particularmente gosto ali de pelo menos o meio termo, né? Dividend yield de 9,91%, quanto mais abaixo a cota, mais eleva ali o dividendo, né? Faz sentido, né? Já que a relação de numerador e do denominador, como a maioria dos indicadores são. Relatório gerencial de setembro aqui, distribuição de 65 centavinhos, dividend yield anualizado, quando você pega aquele ali, multiplica por 12, dá 8,97%. Número de cotistas, 30 mil cotistas, né? A Suno, ela faz um trabalho aí até de comercial muito interessante, né? Elas têm um marketing interessante e isso não é negativo, tá? O trabalho do gestor é ser comercial mesmo. Né, assim, lógico, né? Fazer um bom trabalho e trazer rentabilidade para o cotista, né? Não preciso nem falar disso, mas a parte comercial é muito importante, por isso que eu sempre falo, né? Que o trabalho do gestor é sim vir em lives, né? Quando a gente convida, etc e tal, porque isso é importante para o nosso mercado. Visão geral. Em setembro, mais um mês, observamos o aumento dos valores expectativos da Selic futura, com elevação das curvas de juros futuros, principalmente nos vértices de médio e longo prazo, com variação dos preços de contratos DI, de um dia próximo a 40 a 45 bips. Quem não sabe o que é bips, né, é 0 ponto. Né? Então, vamos supor, 100 bips é 1%. Em comparação ao mês anterior para os vencimentos de 5 anos ou mais. A taxa de juros paga a NTNB com vencimento de 2035, que é o que normalmente o mercado precifica os fundos imobiliários, né? Inflação NTNB 2035, variou de 5,4% para 5,69% ao longo do mês de setembro. Ao final do mês de outubro, os agentes econômicos precificaram uma queda provável de 0,50 bips na taxa Selic, mantendo ali o ritmo de cortes nas últimas reuniões, ainda que as expectativas tenham piorado, acreditamos que deverão, aqui, até percentual, né? Imagino eu que eles tenham errados aqui, em vez de bips aqui é percentual, né? Deverão ocorrer mais cortes na taxa Selic, que ainda performance em patamares elevados, com impacto sobre a precificação dos ativos de renda variável positivo, mesmo que positivamente em menor escala, né? Seguiremos acompanhando de perto ali a sinalização. Aqui eles mostram, né? Que eles estão mostrando lá, eles mostram aqui em gráfico. E como é que a gente vê uma rentabilidade aqui muito, como eu vou dizer, né, descorrelacionada, né, entre NB e o IFIX, né? Ele sobe, o IFIX desce, o IFIX sobe, ele desce. Claro, né, que a gente sabe que digamos assim, tem uma correlação, mas a causa e efeito é, de fato, as taxas lá
do Tesouro, né? Ele que precifica o mercado e não o oposto, mas tem uma correlação de toda forma, né? Desempenho de mercado secundário é um mercado ali que tem uma liquidez a melhorar, 317 mil eu já acho baixo, mas se você tem aportes pequenos, negócios de fundo, eu não vejo grandes problemas, até mesmo porque eu sempre falo aqui no canal que eu passo pano lá para os FIINFRAs, né, que eles têm liquidez menor e ainda assim eu gosto bastante. Em comparação ao benchmark, né, o SNFF, inclusive o Suno 30, né, que a galera lá da Clima usa, né, lá no Kizu 11, que eu gosto bastante, tá outperforming, né, tá performando a mais ali do que é o Kizu 11, o que faz sentido, já que eles tentam fazer ali uma gestão um pouco mais ativa, mas eu gosto muito da indústria passiva, né, nessa relação ali aos ETFs lá no exterior, no Kizu aqui no Brasil, gostaria bastante que essa indústria de índices passivos, a gente vê lá nas ações também, né, tem o Divo, que segue o IDIV, tem o IVBBI, faz tempo que eu não estudo ações, né, mas é lá que é o índice que segue as ações, né, deixa eu ver aqui, calma aí. IVBB11, né, segue ali o 500, né, o S&P 500, que tem uma rentabilidade ali histórica bem interessante. Assim, é isso aqui, né, isso aqui é índice passivo, né, muito interessante aqui. O IVBB11 é um ETF, não, o problema no Brasil é a tributação, né, mas enfim. Ele segue o S&P 500 e o dólar, então nos últimos 5 anos ali, quem colocou e só deixou lá o negócio lá, dobrou de patrimônio, né. Então é isso. Aqui eles colocam alguns gráficos, é muito interessante, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Conforme pontuamos, ao longo dos últimos meses, a equipe da gestão vem fazendo ajustes de vias de melhorar, aproveitar o ciclo de queda na taxa Selic, sendo que as condições mais favoráveis no cenário macroeconômico nos levam a crer que devamos observar a valorização dos ativos investidos nos fundos de tijolo, né? Ou seja, a gente está vendo ali uma perspectiva em relação a isso. Como diria o Marcelo Fly quando a gente entrevistou ele aqui, a galera do tijolo ali respirou mais aliviado esse ano, né? O MGCR e o VGHF, o fundo foi positivamente impactado também pelo encerramento da incorporação do MGSRE pelo VGHF. A gente fez até vídeo aqui no canal sobre o VGHF, dado que nos aproveitamos para realizar uma estratégia de arbitragem que possibilitou um ganho distribuído gerado pela assimetria. Isso aqui o pessoal faz e tira a resultado de 33,44%. É bem interessante. A cota, ou seja, né, o que eu ia falar? Dá para você fazer isso profissionalmente ou dá para fazer isso na pessoa física, né? Tem muita galera ali que usa essas questões de diferença de preços para fazer uma arbitragem ali em emissão, em liquidação e por aí vai, né? O valor da cota potencial pode ser utilizado para gerar uma maior visibilidade sobre o real valor intrínseco do portfólio, frente à desvalorização da cota patrimonial divulgada no mês. Aí é questão de perspectiva mesmo, né? Assim, isso aqui todo fundo de fundos traz isso nos relatórios gerenciais e aí a gente vê, né, que em momentos de estresse os fundos de fundos vão performar muito menor mesmo, vão ter as cotas mais amassadas, e em momentos ali de menor estresse, muitos fundos de fundos, não todos, vão performar mais do que o IFIX, né? Inclusive, esse ano eles performaram muito bem, como eu disse, né? Você pegou a cota tão amassada lá no início do ano, muitos fundos de fundos tiveram uma rentabilidade muito alta. O que não aconteceu aqui, é isso que eu falo. O que não aconteceu aqui, não teve esse aumento tão grande assim quando a gente viu aqui, né? Além disso, o resultado originado nos rendimentos distribuídos nos fundos certificados de recebíveis em setembro seguiu sendo impactado pela deflação de juros. Sim, isso aconteceu com a papelada toda, né? Resultado por fonte, isso aqui eu gosto muito quando os fundos trazem isso aqui, né? A gente vê aqui, ó, ganho de capital aqui, ó. Bizarro, né? Novembro de 2022 teve um ganho de capital muito alto, e aqui o resto são os rendimentos dos FIIs, né? O que a gente chama, inclusive, o BTG adora, né? Colocar esse indicador lá, que é o FFO, Funds Foreign Operation, né? Que é quando você só mantém, né, o que você tem na carteira aqui. Então essa parte azul aqui, né? E aqui a gente vê que os fundos de fundos, quando elas entregam um giro de capital, né, e dá aquela pernada para cima mesmo, não tem nem jeito, né? Já falou sobre isso aqui, a tabela mostra que estava o gráfico lá em cima, e alocações e movimentações. Em setembro foi realizada a alienação das cotas e aquisição dos recibos de ofertas de GGS-RC, sendo que desde agosto já haviam sido iniciadas as vendas a descoberta do ativo, em vez de realizar a operação de arbitragem da oferta corrente do fundo, né? A gestão vai fazendo ali essas tentativas ali de ganho de capital para você. Ainda no lado das aquisições, foram adquiridos recibos da oferta do VISC, também em vez de realizar a operação de arbitragem já iniciada no mês de agosto, né? Em relação ao HGRU,
foram alienadas e SPVJ, né, foram alienadas em agosto com a HGRU após a aprovação da decisão e aquisição dos ativos do SPVJ pelo HGRU em Assembleia Geral Extraordinária. HGRU, um outro fundo que eu gosto bastante, né, mas é aquilo, né, assim, a gente está passando lá para a transição da Credit Suisse, né? Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Caixa, RECR, XPLG, então assim, a gente vai ver ali tijolo, papel, PBI, de forma geral aqui, batendo o olho aqui, a gente vê, né, que são alguns fundos até interessantes, BTLG, acho interessante também, HGRU, o RPE com um certo estresse, mas enfim, né, Kizu, que eu acabei de falar para vocês também, não gosto muito quando os fundos ancoram fundos da própria casa aqui, não, mas pelo menos aqui é um fundo que está gerido pela Quilima, né, apesar de usar a Suno 30, né, ao 11, enfim. A gente vê ali, né, toda uma questão ali de distribuição que eu não acho ruim, não, né, assim, batendo o olho, olhando assim, a gente vê. O que é interessante, né, eu falo que fundos de fundos, muitos influenciadores falam, se você não entende muita coisa e tudo mais, coloca em fundo de fundo. Eu acho que às vezes você tem que entender até mais para entender alguns fundos de fundos, que nem eu tô falando, né, olha aqui, eu sei os fundos que estão na carteira, eu sei, porque eu acompanho o mercado todos os dias, tô fazendo aqui 3, 4 vídeos por dia, que eu sei a qualidade de cada um dos fundos, mas eu acho que o investidor iniciante não vai saber isso, né, muito difícil. Então, por isso que eu gosto, inclusive, dos índices passivos, que nem eu falei com vocês, né? Lá nas ações, aqui nos fundos imobiliários, por aí vai. Em relação aqui à alocação, como eu falo sempre, né? Muitos fundos de fundos vieram com uma alocação mais de papel nesses últimos anos, porque tem que ser, né? Tem que olhar lá no longo prazo, mas tem que olhar uma alocação tática também, senão a massa conta demais. Aqui em relação a ativo, né? Eles vão mostrar aqui que tem algumas estratégias de ganho de capital e liquidez também. E aqui eles falam, né? Considerações finais, seguimos confiantes quanto à expectativa de desempenho mais favorável, né? Ainda que, à medida que consideram lá que a taxa de juros Selic vai caindo, eu também concordo nesse sentido, né? Que a taxa de juros gradualmente vai cair, mas isso aí vai demorar uns anos para ela ficar tão baixa, a ponto de 7, 6%, eu acho que vai ser lá para 25, 26%, e não acho que vai voltar a 2019 aquelas taxas tão baixas, que inclusive eu acho que foi inclusive muito precipitado abaixar a taxa tanto, né, assim, então é isso, eu concordo que a longo prazo a taxa Selic vai tender a gradualmente diminuir, isso vai ser muito bom para os fundos imobiliários, então quem está investindo agora todos os meses, eu acho que se investir em bons fundos, vai colher bons frutos no futuro, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, se gostou deixe seu like, se inscreve no canal e entre no grupo gratuito do Telegram, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Abração e até a próxima, tchau, tchau.